Olá pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amostragem, tá? Então nós vamos ver algumas técnicas e importâncias da amostragem. A gente deve levar em conta que a amostragem, cada processo amostral, ele tem a sua especificidade, né? Então a gente não pode, se uma pessoa fez de um jeito eu vou fazer igualzinho. Não, às vezes uma característica da população ou um processo de amostragem vai alterar um pouquinho a nossa amostragem, tá? Então, para isso, antes vamos ver alguns conceitos que a gente já vem falando, né? Então, o que é população? População é o conjunto de indivíduos com pelo menos uma característica observável em comum. Então, por exemplo, eu quero medir lá, ver qual que é a quantidade de exercício físico que a população faz. Então, a característica em comum é o tempo de exercício físico, a quantidade de dias que vai na academia. Então, é uma variável comum para todas as pessoas, né? A amostra é uma porção, uma fração da população, né, retirada segundo algumas técnicas específicas, mas tem que levar em conta isso aqui, que mantém as mesmas características de interesse da população, tá? Então a amostra ela tem que representar a população, senão a minha amostragem não é bem feita, então ela tem que ser representativa. E parâmetro é uma medida associada à população, então a gente está vendo a média da população, a variância, né? Então isso a gente chama de parâmetro. Quando a gente pega da amostra é uma estimativa. Então, quando a gente trabalha com população, é parâmetro, né? Então, geralmente, o que é feito na estatística? A gente tem uma população, a gente tira uma amostra dessa população e depois a gente faz uma inferência sobre a população, né? Então, hoje vocês estão vendo o processo aí de eleição. Então, o que a gente faz? Faz uma amostra da população e vê o que a opinião das pessoas e, com isso, você extrapola para toda a população e falar, espera-se então que esse candidato vai ganhar baseado nessa amostra, né? Então, qual que é a importância dela? Principalmente populações grandes, né, que a gente precisa fazer uma amostragem, populações infinitas, né? Então, às vezes, mesmo uma população considerada muito grande, a gente pode considerar como infinita, e é indispensável quando ocorre destruição do material, né? Então, por exemplo, uma empresa ela está produzindo determinado material, esporadicamente, né, temporariamente, ela tem que fazer uma amostragem para ver se o produto dela está sendo bom, se está com algum problema, né, na parte de produção. Então, às vezes, algumas análises destroem esse material. Então, nesse caso, tem que ser amostragem, senão eu ia destruir todo o material que eu estou produzindo, né? Então, isso é importante, tá? Então, aqui, né, população grande, né? Então, esse aqui só descobriu que é o filho dele por causa do bico aqui, né? Então, população grande é importante usar a amostragem, né? Então nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma empresa que produz fósforos, né? E a gente quer ver a porcentagem de falha. Então toda vez, alguns de vocês já tiveram isso, vai acender um fósforo e o fósforo falha, ele quebra ou não acende, né? Então todo fósforo tem uma porcentagem de falha. Então, por exemplo, se eu pegasse lá, sai um estoque lá da firma, aí eu comecei a arriscar todos os fósforos lá. Aí chega uma conclusão exata, ó, 2% deles falharam, né? Mas quando você vai ver, você queimou o estoque todo. Então isso aqui não é interessante, que você perdeu a produção daquele dia só testando, né? Então o que poderia fazer? Poderia pegar uma amostra. Então daquele tanto de fósforo que foi produzido naquele dia, ele pegou um pedacinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas aqui, queimou e riscou todos os fósforos dessa caixinha. Então a falha deu aproximadamente aqui 1.8 ou 2.2, né? Então veja, a diferença é muito pequena, né? Deu uma diferença de 0,2 acima ou abaixo do valor exato que era 2%, né? Então não teve, a diferença foi muito pequena, gastou menos tempo e menos material, né? Então por isso que é importante a amostragem. O custo dela é reduzido, né? Se a gente comparar em relação ao censo, né? Então a gente viu aí que está tendo um censo aí no Brasil, saiu esse ano agora o censo, né? Então demora muito tempo e gasta muito dinheiro, né? E a amostragem, no final de semana você faz a amostragem, coleta uma amostra de 1.000, 2.000 pessoas, né? Geralmente eles escolhem pessoas para fazer a amostragem, talvez para pesquisa, né? Talvez alunos de nível universitário, né? Então que tem maior conhecimento, então às vezes você tem que pagar um pouquinho mais para eles, mas no geral sai muito mais barato do que fazer um censo. Então o censo é quando eu avalio todo mundo, então a amostragem tem um custo reduzido.
o tempo, né? Então aqui o desenho, se ele não terminar logo, vai cortar a corda e eles vão afundar. Então tem que ser rápido, né? Então o tempo é importante, né? É bem mais rápido. O censo demora 1 ano, 2 anos para ficar pronto. A amostragem, em 1, 2 dias você faz uma amostragem. Maior amplitude e flexibilidade, né? Então, por exemplo, você vai numa, sei lá, uma região perigosa, sei lá, às vezes uma favela que está tendo problema de tráfico, de guerrilha lá. Então você não pode ir em todas as casas. Então você seleciona algumas casas, né? Às vezes você vai num prédio, você tem que entrevistar um apartamento, a pessoa não está ali ou mudou, você pega o apartamento do lado. Então você tem maior amplitude e maior flexibilidade também, né? Regiões do Brasil, por exemplo, lá no norte, às vezes tem que ir de barco, então não consigo chegar em determinadas regiões. Eu posso amostrar algumas casas ali na região e eu tenho uma maior amplitude da minha amostra. E apesar de tudo, ela é exata, né? A gente sempre tem um errinho, trabalha com uma margem de erro, mas igual eu mostrei o exemplo dos fósforos, né? A margem de erro ela é pequena e esse erro não atrapalha muito no resultado final, tá? Então, ela é bem precisa. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, vamos considerar aqui o número de vezes por dia que alunos de uma faculdade acessam sites não relacionados com o estudo. Eu vou olhar site de esporte, site de notícias, né? Então, a gente precisa tirar uma amostra de tamanho 6. Então, selecionei alunos do sexo feminino e do sexo masculino. Então, como é que a gente faria essa amostra, né? Olhando assim, o que a gente poderia pensar? Ah, são 6 pessoas que eu quero pegar. Como tem mais aqui, ó, eu vou coletar 4 daqui e 2 daqui, formar os 6, né? Só que o que acontece, a característica, a gente precisa saber a característica dessas amostras. Se a gente olhar aqui dentro, eles são bem uniformes, ó. A amplitude aqui vai de 15 até 10, ó. Então é bastante uniforme essa amostra. E se eu olhar essa amostra aqui, ela é muito variável, vai de 6 a 20, então tem uma amplitude de 14 aqui, ó, então é muito grande a variação. Tá? Então esse aqui é o princípio da amostragem. Quanto maior a variação, mais tamanho da amostra, maior vai ser o tamanho da amostra. Tá? Então, por exemplo, se a população é bastante homogênea, então basta eu selecionar algumas pessoas ali dentro, ou alguns objetos, né, que eu estou representando aquela população. Agora, se ela tem uma variação muito grande, eu preciso pegar mais gente ou mais objetos para representar aquela população. Tá? Então isso é extremamente importante, a variância que existe nos dados. Então lembrem, quanto maior a variância, maior a quantidade de elementos que eu preciso coletar. Então no caso aqui, ó, eu coletaria aqui, no caso então, 4 pessoas daqui e 2 pessoas daqui, tá? Porque aqui está variando mais e aqui algumas só já estariam representando. Bom, então quais são os métodos de amostragem? Então tem os métodos que a gente chama de amostragem probabilística, né? É que todos os elementos têm a probabilidade de conhecida e diferente de zero de pertencer à amostra, e nesse caso aqui eu consigo calcular o erro. Então essa amostragem que é feita aí eleitoral é uma amostragem probabilística, a gente consegue calcular a margem de erro. Existe a amostragem não probabilística, quando não se conhece a probabilidade de um elemento pertencer à população. Depois nós vamos dar um exemplo aqui, tá? Então qual que é melhor, probabilística ou não probabilística? Então, existem ferramentas diferentes para situações diferentes. Então, vocês vão ver que, dependendo da situação, é preferível usar uma não probabilística. Apesar de eu não poder calcular o erro, ela é mais adequada para aquela situação. Tá? Mas a probabilística eu consigo calcular o erro. Então, a primeira delas, probabilística, nós vamos falar das probabilísticas primeiro. A primeira dela é a amostragem aleatória simples. Ela pode ser sem reposição ou com reposição. Tá? Então, como é que a gente faz aqui? A gente escolhe N elementos de uma população e sorteia esses elementos, tá? Então, vamos pôr o exemplo aqui, ó. Eu tenho um auditório, vamos supor que eu tenho um anfiteatro lá da UF, né? Eu quero selecionar 10 pessoas. Então, o que eu faço? Eu pego a posição das cadeiras. Então, se é o primeiro, segundo, terceiro, até o último aqui. Vamos supor que tenha 100 aqui. Então, vai de 1 a 100. Aí eu sorteio o acaso. Posso pôr papelzinho dentro do saquinho, retirar 10, sortear 10 papeizinhos, né? Ou eu posso pedra de bingo, né? Ou fazer dados aleatórios, calculadora faz dados aleatórios. Então eu consigo fazer isso aqui, tá? Então o importante dessa amostragem é que a população tem que ser homogênea, tá? É um método mais simples de amostragem e população homogênea. Então eu sorteio os indivíduos sem fazer nenhuma restrição.
A amostragem estratificada é quando às vezes existe uma heterogeneidade muito grande na população. Tá? Então eu vou dividir essa população em estratos. Né? E aí eu vou pegar alguns elementos de cada estrato, totalizando todos os estratos. Eu posso pegar uma quantidade igual de elementos, tá? Então vamos supor aqui, ó, esse N aqui é o tamanho da amostra e o L é o tamanho do meu extrato, né? É a quantidade de extratos que eu tenho. Então eu vou dividir a amostra pelo número de extratos e coleto a minha amostra de cada extrato. Ou eu posso fazer proporcional, né? Então, por exemplo, quanto que aquele extrato meu representa do total? Então eu faço uma proporção. Proporção multiplico pelo tamanho da amostra e acho o tamanho da amostra de cada extrato, tá? Então, tamanho ótimo tem que considerar essa variabilidade. Então, vamos supor aqui, ó, escolher 10 pacientes de hospital dividido em 3 setores, né? Então, vamos supor que seria enfermaria, ambulatório e emergência lá, tá? Então, eu escolhi alguns daqui, aí eu separei por extrato. Então, esse aqui é um extrato, esse aqui é outro, esse aqui é outro. E ali dentro eu posso fazer uma amostra aleatória simples, né? Vamos supor, eu tenho o nome das pessoas, sorteio 4 pessoas aqui, sorteei 3 aqui. Aqui é maior, eu peguei mais, então é estratificada proporcional. Aqui um pouquinho menor, peguei 3, aqui peguei 3 também, tá? Então é usado para a população heterogênea, né? E os estratos homogêneos, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então vamos copiar essas formulinhas aqui, ó, né? Se forem todos iguais, vamos colocar aqui o NI, que é o tamanho de cada extrato, né? NI vai ser igual a N sobre L, tá? E se for essa aqui, ó, que seria proporcional, então meu NI vai ser igual ao N vezes o tamanho do extrato I sobre o N aqui, ó, tá? Então vamos pôr um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um desenho. Vamos supor que eu tenho aqui vamos supor que eu seria lá na UFO, lá, é um curso lá, então tem 3 turmas lá, tá? Então vamos supor que eu tenho uma turma aqui eu tenho 50 pessoas nessa turma, 30 nessa e 20 nessa, tá? Então o total aqui, o meu enão, que é o tamanho da minha amostra, da minha população, né? São 100 pessoas, tá? Então o enão é o tamanho da população. Esse aqui, ó, é o NI, então esse aqui eu vou chamar esse aqui de N1, N2 e o N3, tá? Então meu NI, cada um, N1, N2, N3. Vamos supor que eu quero tirar uma amostra aqui, ó, um N igual a 15, que seria a minha amostra, tá? Se eu utilizasse essa fórmula aqui sem ser proporcional, então meu NI aqui, ó, o NI, né? Vamos supor, o N1, o N2, aqui eu tenho 1, 2, 3, então N1, um pouquinho, o N1. O N1 vai ser igual ao N, que é 15, dividido pela quantidade de extrato, que é o L, que é o 3. Então tem 3 extratos, então L é igual a 3, o número de extratos. Então 15 dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 5, tá? Então coletaria 5 indivíduos daqui, 5 daqui e 5 daqui, ó. Só que o que a gente percebe? Que aqui tem muito mais, tem mais gente do que aqui e aqui, né? Então o que seria o ideal? Eu pegar mais indivíduos aqui, um pouquinho menos aqui e menos aqui. Então o ideal seria usar a proporcional, tá? Então vamos ver quanto que seria aqui, ó. Vou pegar do N1, que seria o primeiro lá, né? Então vai ser igual ao N, que é 15, que é o tamanho da amostra, vezes o NI. Quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 50, sobre o total, que é o enão, que é 100. Tá? Então veja, ou seja, é uma porcentagem, ó. Então quanto que eu tenho aqui, ó, 50 em 100, então seria 0,5. Então seria meio de 15, né? Vai dar 7,5. Vamos pôr aproximadamente 8 alunos ali, tá? O N2 seria o que? Seria 15 vezes o tamanho aqui, que é 30 sobre 100, né? Então, ou seja, eu vou pegar 30%, 30 dividido por 100 é 30%, então eu vou pegar 30% de 15. 50 dividido por 100 é 50%, eu vou pegar 50% de 15, que é metade, né? Então, 30% aqui, ó, de 15 vai dar 4,5, né? Aproximadamente 5 aqui, ó. E o N3 vai ser igual a 15
vezes 20, né, que é 20 sobre 100. Então, NI sobre não. Sobre 100. Então, isso aqui vai dar 20% de 15 vai dar 3. Tá? Se eu somar aqui, ó, 8 mais 5 vai dar 13, aqui está dando 16, né? Então, como minha amostra era 15, aqui em vez de ser 8, eu vou colocar 7 aqui. Ó. Então, 7 e 5 aqui vai dar 12, mais 3, então aqui vai dar 15. Que é igual ao meu N aqui, tá? Então, eu peguei 15 indivíduos. Então, eu vou pegar 7 desse extrato aqui, 5 desse aqui e 3 desse aqui, tá? Então, eu fiz, no caso aqui, uma amostragem proporcional, tá? Então, assim que está representando aquelas formulinhas, né? Então, às vezes eu posso... Por exemplo, quando que eu vou usar a estratificada, né? Então, às vezes existe uma divisão natural em grupos, né? Por exemplo, numa escola, eu posso estratificar a escola por salas. Então, dentro das salas serão mais homogêneos. Então, o objetivo da estratificação é que dentro do extrato ele seja homogêneo. Eles podem ser diferentes entre eles. Então, por exemplo, pensando no curso de vocês lá, o diviso do primeiro período, vamos supor que está numa sala. Teoricamente, eles são diferentes dos indivíduos do segundo período, em relação ao conhecimento da área, né? Mas ali dentro, espera-se que todos vocês tenham o mesmo conhecimento da área de vocês, né? Então, eles são homogêneos dentro e heterogêneos entre eles, entre os estratos, tá? Às vezes, a população tem grupos, características peculiares, por exemplo, doentes internados nos hospitais, né? Como eu falei para vocês, tem enfermaria, UTI, então a característica do paciente que está ali dentro eles têm a mesma característica, né? UTI, pacientes mais graves, enfermaria, pacientes com problemas mais leves, assim por diante, né? População encarcerada, então eu vou dividir em roubo, tráfico e homicídio, então eu posso dividir por estratificar baseado em alguma característica, né? E às vezes a gente quer população que tenha bastante heterogênea, a gente quer que ele fique mais homogêneo, tá? Outro tipo de amostragem, então a gente viu aleatória simples, a estratificada, é tudo amostragem probabilística. E agora vamos ver a amostragem sistemática, né? Se eu tiver uma ordem, então eu vou definir um passo e eu vou pulando aquele passo de tanto em tanto, tá? Então, por exemplo, o K é o passo que eu vou pular. Então eu vou dividir o tamanho da população pelo tamanho da amostra, vai me dar o K. Então o K deu aqui, aí depois eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, pego mais 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então eu pego o N1 sobre N, acho o K e vou pulando de tanto em tanto, né? Aqui tem que tomar cuidado para que esse K não caia numa característica que seja sistemática. Então, por exemplo, tem um exemplo num livro lá, que eles foram fazer uma pesquisa no exército. Então, vamos supor que a cada 10 soldados tinha um sargento. E o K deu 10. Então, seria 10, pula 10, aí eu entrevisto essa pessoa, depois solto 10. Então, sempre caía no sargento. Então, a amostragem vai ficar fora, porque não está pegando soldado e sargento, está pegando só sargento. Então, ela não fica bem feita, tá? Às vezes eu vou fazer uma entrevista numa casa, lá no bairro Santa Mônica. Então vou avaliar uma casa, vou pular 3 casas e pegar outra. Aí vamos supor que eu peguei a primeira casa lá, entrevistei a primeira casa. Aí eu pulo algumas casas, 3 casas e vou na outra. Aí vamos supor que isso aqui está dando sempre casa da esquina. Então a gente sabe que às vezes tem bairros que a casa da esquina é maior do que a casa que estão no meio do bairro. Então tem maior poder aquisitivo às vezes, né? Então pode interferir, tá? Então tem que tomar cuidado que essa estratificação não seja alguma coisa sistemática que pode atrapalhar a amostragem, tá? E a amostragem por conglomerados, o conglomerado é como se fosse uma miniatura da população. Então eu seleciono os conglomerados e depois ali dentro eu faço uma amostragem, tá? Então, por exemplo, vamos supor a gente estava dando exemplo de uma favela lá, que às vezes é difícil entrar lá para entrevistar, dependendo da favela, eu falo por causa de problema de violência, né, que a gente vê no Rio de Janeiro e tudo, às vezes está dominado pelo tráfico, então os pesquisadores, nem policial às vezes entra, então você vai fazer uma amostragem. Então cada casa da favela seria o meu conglomerado, por quê? Vamos supor que eu quero saber sobre a atividade econômica. Ali dentro tem pessoas que trabalham, vamos supor, numa casa, tem pessoas que são donos de casa, tem crianças, tem pessoas que trabalham fora e às vezes não trabalham. Aí a outra casa a mesma coisa. Então cada casa seria um conglomerado.
Então, ou seja, o conglomerado é diferente do extrato. O conglomerado, cada conglomerado, eles são homogêneos entre si, ou seja, as casas são parecidas, mas dentro da casa tem uma variação. O extrato é o contrário. Dentro do extrato é homogêneo e entre eles existe uma maior variação, tá? Então vamos supor aqui que eu fosse fazer uma pesquisa de consumo de proteína aqui em Uberlândia. Quanto de proteína você consome, né? Então a minha população são as pessoas da cidade de Uberlândia. Eu vou entrevistar cada pessoa e meu conglomerado seria o quarteirão. Então ali dentro do quarteirão tem uma, vamos pensar de novo no Santa Mônica. Dentro do quarteirão, então tem casa grande, tem casa pequena, tem prédio, então tem uma variação ali dentro. Eu vou pegar o outro quarteirão, também tem casa grande, pequena, prédio, mas os quarteirões são homogêneos, então os quarteirões são parecidos. Então eu seleciono alguns quarteirões e ali dentro eu faço a minha amostragem, tá? Então isso aí seria amostragem por conglomerados. E agora nós vamos ver algumas não probabilísticas, né? Então, por exemplo, inacessibilidade a toda a população. A amostragem é feita em parte da população que está acessível. Então, por exemplo, eu pus aqui linha de produção de ração lá. Então, trabalho na produção de ração. Então, durante o dia, aquela fábrica vai produzir ração. E você é encarregado pelo controle de qualidade daquela ração. Aí o que você vai fazer? Você tem que fazer uma amostragem para ver se ela está saindo com os nutrientes corretos, se a máquina está distribuindo bem os nutrientes, né? Então vamos supor, na manhã lá você faz uma amostragem lá, saíram, sei lá, 1000 sacos produzidos. Aí você pega uma amostragem daquele saco, fala, não, então tá bom, pode produzir que está dando tudo ok. Aí produz mais 20.000 sacos durante o dia, você não amostrou mais. Então você não teve acesso a toda a população, só uma parte, tá? Então nesse caso seria não probabilística. Amostragem sem norma ou a esmo, né? Você não tem nenhum sorteio para identificar a amostra, né? Muito embora o amostrador procure ser aleatório, né? Então, por exemplo, mostrar pessoas numa praça. Então, quantos de vocês passaram numa praça hoje? Muitos de vocês nem passaram na praça ou vão passar amanhã. Então, o amostrador está lá, ele vai amostrar pessoas da praça, né? Então, nem todo mundo tem a mesma probabilidade de passar naquele momento lá na praça. Então, a probabilidade não é a mesma para cada um. Vai passar lá quem trabalha ali perto, quem for no centro naquele dia, né? E assim por diante, tá? Então, procurar ser aleatório. Então, por exemplo, procurar, sei lá, pegar uma pessoa mais velha, pessoa mais nova, que tenha um grau de instrução maior ou menor, né? Do sexo masculino, do sexo feminino, e tentar ser mais aleatório possível, tá? População formada por material contínuo, né? Então, principalmente para líquidos, gases ou sólidos, né? Então, o grande cuidado que tem que ter aqui é para homogeneizar o material sempre que for amostrar, tá? Então, por exemplo, a gente chega em casa, vai fazer uma sopa lá, né? Então, se eu puser sal na sopa e não mexer, não misturar a sopa, né? Se eu for pegar uma colherinha onde eu pus o sal, vai estar salgada. Se eu pegar uma colherinha onde eu não pus sal, vai estar sem sal. Então, ali eu estou fazendo uma amostragem para ver se está boa ou não. Estou pegando um pedacinho da minha população, que seria a sopa total, né? Então tem que lembrar sempre de homogeneizar, tá? E a última aqui seria intencional. Então o pesquisador escolhe certos elementos para participar da amostra, né, baseado em um julgamento, pré-julgamento, né? Então pesquisa de mercado para importação de uma nova marca de vinho. Então vamos supor que eu vou importar um vinho italiano, sei lá, ou um vinho francês, muito caro. Então eu vou trazer para minha cidade, vou montar uma empresa de importação. Eu não vou num bairro pobre na cidade perguntar o que eles acham daquele vinho, porque aquelas pessoas não tomam aquele vinho caro, né? Então você vai procurar pessoas da população que têm maior poder aquisitivo e que seriam seus possíveis consumidores. Então tem que ser intencional, tá? Então, como eu falei para vocês, existem situações que eu vou usar a amostragem probabilística e outras a não probabilística, tá? Então, como que eu vou usar a estatística a partir de uma amostra, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Primeiro, como é que eu vou fazer a pesquisa? Não sei se alguém já viu alguma pesquisa, como é que é feita? Então, por exemplo, vamos supor, comprar um celular, né? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter algumas características, preço, a marca, né? O tamanho, dimensões, funções, né? Que ele apresenta. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso selecionar, vamos supor, eu vou fazer uma amostragem aqui em Uberlândia, tá? Então eu posso selecionar isso aqui em bairros, né? Então se eu olhar lá no IBGE ou no site da prefeitura, eu tenho quantas pessoas, a classe, né? O salário que ganham as pessoas, né? E a prefeitura tem uma informação sobre isso, ou o IBGE tem também, no censo vocês encontram, né?
As faixas etárias, ó. Então em Uberlândia, então tem lá de 10 a 19 anos, tem tantos por cento, né? E assim por diante. Eu tenho isso aqui do IBGE, tá? O público-alvo, né? Então seria a população do município com idade acima de 14 anos. Vou pegar uma amostra de 794 habitantes. Eu vou fazer uma amostra aleatória e estratificada. Então vou estratificar por quê? Por bairros, por classe econômica e por faixa etária. Tá? Então eu vou dividir a cidade em 15 setores, 5 classes socioeconômicas e 4 faixas etárias. Então como é que ficaria aqui? Ó? Então são setores, né? Então do setor A, Santa Mônica, Jardim Finópolis e Segismundo. Então eu vou dividir nos setores. Por etapa. Então no final eu tenho uma planilha de campo, seria isso aqui. Ó, tá? Então, por exemplo, eu vou lá no setor A, que pode ser num desses bairros aqui, ó, Santa Mônica, Finópolis e Segismundo. Eu vou coletar lá pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, quem tem até 19 anos, vou entrevistar 5 pessoas que têm de 20 a 29. Vou coletar lá 4 pessoas que ganham de 5 a 10, que têm de 20 a 29 anos, e assim por diante, tá? Então é assim que é feita uma planilha amostral. É bastante complexa, né? Mas então o amostrador vai com isso. Então você vai ser responsável pelo setor A. Então você vai entrevistar tantas pessoas, vamos supor, 25 pessoas que ganham até 2 salários mínimos, e dessas 25 são divididas em idade e assim por diante. Tá? Aqui só dando um zoom, né, para mostrar o quanto que é complexo, né, essa planilha de campo. Tá? Então a gente vai ver agora, a partir dessa aula, nas próximas aulas, como que eu vou estimar parâmetros a partir de uma amostra, né? A confiança que a gente tem no resultado e como fazer essa amostragem, né, que a gente está vendo, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma população, né? Então vamos lembrar da eleição. Aqui tem os parâmetros, né? Aqui eu pus média, variância, né? Então o que eu faço? Eu pego uma amostra. Então aqui é meu parâmetro. Então vamos lembrar da eleição. Eu tenho a proporção de pessoas que vão votar em determinado candidato, tá? Vamos supor o Odelmo Leão, que é o prefeito aqui de Uberlândia, ele é candidato. Então eu tenho algumas pessoas de Uberlândia que vão votar nele, mas eu não sei quantos, né? Aí o que eu faço? Eu pego uma amostra e entrevisto essas pessoas com base na amostra. E baseado na amostra, eu faço uma inferência para a população. Então vamos supor, eu fiz uma amostra e deu que 20% das pessoas vão votar no Odelmo. Então eu acredito que 20% dos eleitores de Uberlândia também irão votar no Odelmo, tá? Mas baseado no quê? Baseado na amostra, né? Então sempre quando eu faço essa amostra, eu tenho um errinho, tá? Então o estimador seria, eu estou fazendo então uma estimação, tá? O estimador seria a estatística que eu estou usando, né? Então no caso aqui seria a proporção, e a estimativa é o valor que ela vai obter, tá? Então, por exemplo, eu tenho os parâmetros da população, né? E, por exemplo, o x-bar é um estimador da média aqui, o s ao quadrado é um estimador da verdadeira variância populacional. No caso aqui, o p é um estimador de π, que é a proporção da população, né? Então, por exemplo, o Ibope fez uma pesquisa, vamos ver aqui, ó. Eu queria saber como os eleitores respondem a pergunta lá, né? Naquela época lá que teve negócio de armamento, né? Então, os que disseram não à pergunta somaram 49%, e os que disseram sim, 45%. Não souberam, não opinaram, 6%, né? Então, o Ibope falou que o eleitorado estava dividido em proibir ou manter a arma de fogo no Brasil, né? Então, considerando uma margem de erro de 2,2, esse resultado está no limite técnico. Então, como que a gente fala que está empate técnico? Porque se eu pegar aqui, ó, vou pegar 49 mais ou menos 2,2, ó, vai dar 46,8 e 51,2. E se eu pegar 45 mais ou menos 2,2, vai dar 42 e 47. Então veja, de 42 a 47, o 46 está aqui dentro, ó. Então aqui poderia ser 46 também, né? E aqui de 46 a 51, 47 está aqui dentro, tá? Então, quando acontece isso, um intervalo sobrepõe o outro, a gente fala que tem um empate técnico, né? Aí ele fala, o Ibope avaliou tanto, então tem o tamanho da amostra, né? Isso aí tem que ser registrado no TSE, né? Tribunal Regional ou Superior Eleitoral, né? Então, o que é feito? É isso, um intervalo de confiança. Vamos supor, o intervalo de confiança para a verdadeira média seria o x-bar, a média da amostra, mais ou menos um erro, né? Então a gente acredita que a verdadeira média está aqui dentro, tá?
E no caso da proporção, a gente acredita que a verdadeira proporção, né, a correta da população estaria aqui dentro. Tá? Então nós vamos ver como calcular isso. Né? O erro geralmente ele depende do quê? Do tamanho da amostra, da variância e da confiança. Tá? Quanto maior o tamanho da amostra, menor vai ser o erro, porque está dividindo. Quanto mais variado é a amostra, maior vai ser esse erro. Como eu falei para vocês, quanto maior a variação, mais chance eu tenho de errar. Se a população for bem uniforme, esse erro vai ser pequeno, porque todo mundo tem a mesma opinião. Mas se é uma opinião muito variada, essa variância é grande, vai ter um erro maior. Tá? Então, essa aula de hoje era isso. Então, até a próxima aula.